Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga-se, ouvintes, aceitem a paz do Senhor Jesus Cristo. Façamos uma pequena oração ao nosso Deus, igreja. Feche os olhos e comece a dar glória, 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 glória a Deus. Eterno Deus e soberano Pai, oh, aleluia, meu Deus, aleluia, meu Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus do céu e da terra, oh, meu Deus, vem confirmar esta vitória aqui agora, vem confirmar esta prosperidade aqui agora. Glória a Deus, aleluia. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, vem confirmar a prosperidade do Senhor aqui agora. Amém, amém, amém. Todos dizem amém, Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15, sobre o juízo final. Quem já encontrou diz amém. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao versículo de número 15. Eu gostaria muito que os irmãos prestassem atenção, irmãos, apesar de que o juízo final é uma mensagem longa, mas eu digo a vocês que nessa noite ninguém sairá daqui sem ouvir a palavra de Deus. Deus vai falar com todos nessa noite, não só com os que estão aqui, mas com aqueles que nos ouvem em casa também. O juízo final. O juízo final. Eu vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Diga assim: Senhor meu Deus, fale agora ao meu coração através da sua palavra. Amém. Amém, amém. Meus irmãos, vocês que têm seus lugares, por favor, queiram assentar um minuto mais em nome do Senhor Jesus Cristo, louvando a Deus com muita alegria. Amém. O juízo final. Quando lemos esta palavra, meus irmãos, lembramos que nesse dia os mortos estarão presentes ali para acertar contas diante de Deus. Mas antes de chegarmos no dia do julgamento final, eu quero começar com vocês o que vai acontecer após o arrebatar da igreja aqui na terra, para nós chegarmos a entender onde chegaremos no juízo final, para que muitas pessoas entendam a necessidade que há de aceitar a Cristo, de reconciliar com Cristo, de ser fiel a Deus. Porque muitas vezes o homem pratica coisas ocultas diante dos olhos do Senhor, pensando ele que um dia não há de dar contas a Deus. Ele está enganando a si próprio, a menos que ele se arrependa.
Depois que a igreja de Jesus for arrebatada desta terra, segundo estudos da palavra de Deus, a seguir surgirá a primeira fase da grande tribulação. Esta primeira fase, meus queridos irmãos, vai surgir aqui o falso profeta e a besta, fazendo grandes sinais e maravilha, anunciando a chegada do anticristo. E nesse período eles vão conseguir, depois de 3, 4 meses do arrebatar da igreja, eles irão conseguir trazer a mentalidade do povo para as suas falsas profecias, para os seus falsos sinais, preparando desta maneira o caminho para a chegada do anticristo. Porque do mesmo jeito que João Batista veio preparando o caminho para Jesus, a besta e o falso profeta também vai preparar o caminho para a chegada do anticristo. E depois que eles profetizarem por um certo tempo, então surgirá em alguma parte da terra o iníquo, a quem o Senhor desfará com o assopro da sua boca, que é o anticristo. E ele então, durante um período, meus irmãos, de 3 anos e alguma coisa, ele vai usar aqui na terra uma linguagem sedutiva, uma linguagem de ouro, uma linguagem de prata, uma linguagem de sedução, para conseguir fazer com que todos creiam nele como um homem que tem a solução para a humanidade. O mundo está caminhando para um caos. O mundo está caminhando para uma situação terrível. As nações, uma está devendo a outra, e cada uma se arma mais do que a outra para se defenderem por causa das suas dívidas externas. Então surgirá o anticristo com a solução para o problema da terra, para a solução do problema da humanidade. Então neste período eles então irão eleger como homem que terá domínio a nível mundial. Ninguém poderá comprar, ninguém poderá vender se não for por ordem e autorização dele. Até que ele vai enviar uma marca na mão direita ou na testa dos homens. E ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a sua própria marca. Isso já na segunda fase da grande tribulação. Acontecerá, meus queridos irmãos, que ele, na primeira fase, nos 3 anos e meio do seu governo, ele vai seduzir toda a humanidade para que o sirva. E na segunda fase do seu período, ele vai exigir ser adorado como Deus. E ele então viajará para Jerusalém, onde o templo já estará sendo construído, e vai exigir ser adorado como se fosse o próprio Senhor. E nesta época então acontecerá que Israel irá conhecer que ele não é o verdadeiro Messias, o prometido nas Escrituras, e vai se opor à adoração. E nesta época então ele fará a marca em que ninguém comprará, ninguém venderá se não tiver a marca dele, a marca 666, que é a marca da besta e do anticristo. E nesta época então surgirá, meus irmãos, na terra a opressão, virá, meus irmãos, na terra a perseguição daqueles que ainda tiverem retendo o nome de Jesus, mesmo sem a graça do Espírito Santo. Então aí virá a ordem: se você não negar o nome de Jesus, aí então a situação será diferente. Mas se você negar o nome de Jesus, então tudo você receberá. Você terá casa, terá uma conta alta, você vai ter dinheiro à vontade. Negue o nome de Jesus e daremos tudo para você. E nesta época diz a Bíblia que muitos, meus irmãos, se entregarão, muitos não irão resistir. Mas se agora com a época do Espírito Santo muitos já não aguentam, imagine quando o Espírito Santo estiver indo embora com a igreja então. Quando o anticristo estiver governando pessoalmente nessa terra, que o homem não tem mais a graça, que a palavra não terá significado para ele, salvo o que tem no coração dele, que ele conhece de Deus. Aí então muitos morrerão nesta época como mártires, porque retiveram até o último instante o não negar o nome de Jesus Cristo. E então diz a Bíblia que quando terminar, meus irmãos, nos últimos meses da grande tribulação, acontecerá na terra a maior tragédia registrada na terra. Acontecerá no final da grande tribulação. A Bíblia diz que haverá um terremoto tão grande, semelhante àquele que houve nos dias do rei Uzias, que todas as ilhas do mundo serão removidas dos seus lugares. O que isso significa? Que a terra está cambaleando como ébrio, cumprindo-se a profecia do profeta Isaías. E quando terminar a grande tribulação, o que acontecerá? Diz a Bíblia que aparecerá no céu o grande sinal do Filho do Homem, Jesus vindo numa nuvem com poder e grande glória. E a Bíblia diz que todo olho verá. Todo olho verá. Mas não é no arrebatamento que todo olho verá Jesus? Não.
O arrebatamento será num abrir e fechar de olho. Questão de milésimo de segundos. Ele vem, leva o seu povo e vai embora. Mas quando voltar no final da grande tribulação, ele virá para estabelecer o governo milenar aqui nessa terra. Jesus virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele virá para ocupar o lugar de Davi, seu pai, segundo a herança que lhe foi prometida. Ele virá para reinar fisicamente aqui nessa terra, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele regerá as nações com vara de ferro, diz a palavra. Nesse período, meus irmãos, que Jesus Cristo vier para estabelecer o governo de 1000 anos aqui na terra, a primeira coisa que vai ser abolida da terra vai ser as trevas. Porque o governo de Jesus não há escuridão e não há trevas. Como desta maneira, presbítero? A Bíblia diz que no período do milênio, a lua será como o sol, e o sol 7 vezes mais claro. Se a lua for como o sol, então não haverá noite, haverá apenas dia. E se o sol for 7 vezes mais claro, então o dia será muito mais claro do que o próprio dia. Então será um período, meus irmãos, em que Cristo estará governando pessoalmente nessa terra. E nesse período diz a Bíblia que os dias dos homens serão como o dia das árvores. Uma árvore você pode cortar ela no meio, de repente ela brota e nasce novamente. Então os homens terão dias avançados, virão até 1000 anos de idade. Quem nascer no primeiro ano do milênio vai alcançar pelo menos 1000 anos de idade nesse período. Acontecerá, meus irmãos, que o Senhor vai restaurar todas as coisas nessa terra. A paz vai ser restituída. O governo de Cristo é um governo de paz, não é de guerra, não é de morte, não é de destruição. É um governo de edificação, é um governo de prosperidade, é um governo de estabilização mundial, é um governo de paz, de segurança para a humanidade. Louvado seja o nome de Jesus. E nesse período, meus queridos irmãos, todos os homens conhecerão a Deus através da última dispensação da graça de Deus em contato direto com os homens. Porque muitos irão em Jerusalém para adorar ao Senhor, diz a Bíblia. Muitos irão. Acontece, irmãos, que quando terminar o governo de 1000 anos, aquele que foi preso por ordem de Jesus, que mandou prender, prende a Satanás, assoprou o anticristo e ele morreu, assoprou a besta e o falso profeta e os lançou no lago de fogo. Então Satanás foi preso no abismo pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Agora, completados 1000 anos, Satanás será solto, diz a Bíblia. E diz a palavra que quando Satanás for solto, diz a Bíblia que ele então vai conseguir enganar todas as nações da terra. E ele vai argumentar palavras sedutivas que vão conseguir fortes exércitos. Os exércitos de Gog e Magog, conforme Ezequiel capítulo 38, estarão preparados nesse dia para invadir o arraial dos santos, que é a cidade santa Jerusalém, e vai pisotear a cidade. Alguns, mas por que isso vai acontecer? Para se cumpra Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer. Nesta época os judeus alcançarão a misericórdia por meio da morte física, porque a promessa de Deus permanece sobre eles por causa de Abraão, por causa de Isaac, por causa de Jacó. E nesta época eles estarão ao lado de Cristo, ao lado do Cordeiro de Deus, diz a palavra. Ó irmãos, e quando Satanás invadir a cidade santa e destruir todos aqueles que lá estão, automaticamente diz a palavra de Deus que o próprio Senhor entrará em ação desde os céus. O próprio Senhor Deus dos exércitos, Jeová, ele vai entrar no cenário da história da humanidade, como aconteceu na terra do Egito, na terra de Cão. Ele vai entrar no cenário do homem e vai fazer da terra uma varredura, conforme está em Malaquias 4, versículo 1, que na presença dele não vai sobrar nem raiz nem ramo. Essa terra vai ser varrida, essa terra vai ser destruída na presença do Senhor. Aí quando isso acontecer, que já os homens estiverem mortos sobre a face da terra, aí então diz a Bíblia que aparecerá no céu o grande sinal do trono branco, o trono do juízo final irá aparecer, diz a Bíblia. E quando o trono branco aparecer, o escritor do Apocalipse disse que o céu e a terra fugiu da presença daquele que estava sentado no trono, e não se achou lugar para eles. Para quem? Para o céu. O céu vai ser desfeito pela mesma palavra que foi criado. A terra vai ser desfeita da mesma maneira que ela foi criada. Vão ser destruídos, apagados, desmanchados da história. E então os homens estarão no ar diante do trono do juízo final. Grande
grandes e pequenos, ricos e pobres, de todas as tribos, línguas e nações, estarão diante do trono de Deus. Aquele que está sentado no trono julgará a peleja com justiça, diz a Bíblia. No dia do juízo final, diz a Bíblia que os livros irão se abrir. Os livros onde está registrada as obras que os homens cometeram aqui nesta terra. Quantas pessoas que hoje fazem, meus irmãos, abuso daquilo que tem concedido, que tem conseguido. As autoridades constituídas nessa terra, porque tem uma identidade superior, porque tem um curso superior, acha que é maior do que aquele outro e pisa, abusa, faz e desmancha. Mas no dia do juízo final, Deus vai olhar para cada um deles, vai meter o dedo na cara deles e apontar o erro que eles cometeram e serão julgados pelas obras, diz a Bíblia. No dia do juízo final, estarão na presença de Deus os sodomitas, os efeminados, os homossexuais, que praticam todo tipo de abominação, de lascívia e de sodomia, estarão diante de Deus para darem conta dos seus feitos aqui na terra. No dia do juízo final, estarão os ladrões na presença do Senhor. Os roubadores, os ladrões, os mentirosos, os enganadores, os adúlteros, os efeminados estarão diante do juízo de Deus naquele dia. No dia do juízo final, Deus vai chamar as contas e abrir-se-á os livros onde está registradas as obras que os homens ímpios cometeram. Naquele dia Deus vai olhar para aquelas irmãs que praticaram aborto e vai perguntar para você: cadê os seus filhinhos? Porque aqui no meu registro está contando que você tinha 3, mas aqui eu vejo você apenas com 1 que subiu para cá. Onde estão os outros 2? Mas Senhor, não era 3, era só 2, porque você, era 3, era só 1, Senhor. Não, era 3, porque 2 você abortou. Olha aqui no meu livro que está registrado aqui, que naquele dia você abortou esse, depois você abortou esse, em tal e em tal lugar. Ah, Senhor, mas a vida é tão difícil. Olha para baixo de você, veja o que está lá embaixo. Aí você olhando para baixo, vê aquele caldeirão de fogo, jogando chama de um lado para o outro. É um lago de fogo e enxofre, esperando por aqueles que não têm o nome lá no céu, no livro da vida, por causa das suas obras ímpias que cometeram diante do Senhor. No dia do juízo final, irmãos, o Senhor vai lançar em rosto as prostituições escondidas, as masturbações ocultas, os adultérios que foram praticados. No dia do juízo final, Deus vai apontar na sua cara: seu crente adúltero, seu crente masturbador, seu crente prostituído. No dia do juízo final, Deus vai lançar em rosto a sua falta de temor a Ele. Glória a Deus! Quantos crentes que dizem: eu vou para a vigília, vou buscar a Deus no monte, seu crente falso, enganador, mentiroso. A quem você pensa que está enganando? Onde está o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria na sua mão, que é a palavra, o mandamento dele? Quantos crentes que além de ser pecadores diante de Deus, que não se arrependem, eles ainda ameaçam outros? Crentes pecadores, pecadores necessitados de entendimento para compreender as Escrituras. Até quando vos sofrerei, diz o Senhor? Até quando vos sofrerei, disse Ele? Quando Deus repreende você do seu pecado, você esconde atrás da mentira, e depois você ameaça aquele, ameaça aquele. Oh, irmão, abre o teu entendimento, deixa Deus falar no cerne da sua alma, compreenda o amor e o favor dele para contigo. No dia do juízo final, irmãos, Deus vai chamar em conta aqueles homens grandes da política, que têm chegado e tomado a terra daqueles pequenininhos lá no sertão. Vai crescendo, quer ficar rico, mais rico, mais rico, daqui a pouco ele quer muito mais.
pescoço dele, dê glória a Ele. Pense que Deus não está vendo essas coisas. Você pode ser grande aqui na terra, mas no dia do juízo final, Deus vai meter o dedo na sua cara naquele dia e apontar o que você fez errado. Aleluia. No dia do juízo final, irmãos, Deus vai chamar em conta quantas falsas profecias que aconteceram no meio dos crentes. Crentes que se reúnem nas suas casas ali às escondidas, fazem aqueles grupinhos separados, e ali surge todo tipo de profecia. Alguém encabeça e fala: eis meu servo que sou eu que falo contigo. E os outros lá, sem conhecer, diz: fala, Senhor, fala que teu servo ouve. Você é servo do diabo por acaso? Abre os teus olhos, Deus está falando com você pela palavra. Não seja enganado pelo diabo, meu irmão. No dia do juízo final, irmãos, Deus vai chamar às contas aqueles falsos pregadores que são usados pelo espírito do diabo. Que é isso, presbítero? Existem falsos pregadores? Pelo menos está escrito na Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E o diabo, para espalhar as suas doutrinas, para divulgar as suas doutrinas sediosas, a quem ele vai usar? Aqueles que não têm o temor de Deus, aqueles que não obedecem a palavra, eles o diabo vai usar para que a sua falsa doutrina seja divulgada dentro das igrejas, para que os crentes, perdendo o temor de Deus, se esqueçam até do arrebatamento que se aproxima. E é isso que tem acontecido. Os crentes hoje estão perdendo o temor de Deus, já não se lembram mais de examinar a Bíblia, tem desprezado o santo jejum, tem desprezado a consagração, tem desprezado a oração, e Deus vai pedir conta de tudo isso, porque Ele nos chamou para a santificação, diz a Bíblia. No dia do juízo final, irmãos, aqueles pregadores que dizem que Jesus quer apenas o coração, que ajuntam tantas milhares de pessoas e têm engolido a palavra de Deus. Deus, meus irmãos, Ele manda na sua palavra pregar em tempo e fora de tempo. O pregador não escolhe o que quer falar, porque quem conhece a necessidade da igreja é o Espírito Santo. Deus não manda mensagem de paz para você que está no pecado. Deus não manda mensagem de paz para você que está errado. Ele repreende, Ele castiga, porque Deus não quer que você pereça, diz a Bíblia. No dia do juízo final, Deus vai chamar aqueles crentes viciados, que não conseguem abandonar as bebidas, não conseguem abandonar os cigarros. Deus vai chamar aqueles crentes vaidosos, aquelas crentes vaidosas que não conseguem largar uma calça comprida, uma mini saia, uma mini blusa, não conseguem parar de pintar e tingir os seus cabelos. Quantos homens que são crentes vaidosos, que estão com cabelo branco, acham que está velho, tem que tingir o cabelo de preto. Seu crente vaidoso, Deus vai lançar em rosto a sua falta de obediência. No dia do juízo final, Deus chamará a conta aqueles que não aceitaram a sua palavra. Oh, irmãos, Deus não é Deus de brincadeira. A Bíblia fala em Números, no capítulo 23, no versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Assim diz a palavra do Senhor: a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para quem enviei. No dia do juízo final, irmãos, até Judas Iscariotes vai estar diante do trono para ser julgado, porque vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E quantos irmãos que vendem seus companheiros com mentiras, vendem seus companheiros com falsidades, porque não conseguem assumir o seu erro. Do mesmo jeito você está sendo um traficante de almas, do jeito que Judas foi, você está sendo também. Esse mesmo espírito diabólico que usou Judas está usando tantas pessoas em nossos dias.
Meus queridos irmãos, cuidai da vossa vida, cuidai da vossa salvação. A Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, meus irmãos, trabalhai, honrai a vossa fé, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede zelosos da vossa salvação, cuidai da vossa espiritualidade, tenhai cuidado da vossa vida diante de Deus, nosso Pai. No dia do juízo final, irmãos, há quantas pessoas que cometem tanto tipo de abominação escondidos e pensam, não, irmão, o que tem isso? Ele sente um remorso tão grande pelo pecado, mas não é arrependimento. Arrependimento é abandono completo do pecado, irmão. Arrependimento é abandonar o pecado. A palavra arrepender-se significa abandonar. Abandonar o que é o pecado? Por quê? Porque o salário dele é a morte. Por que tem que abandonar o pecado? Porque o pecado é transgressão. Transgressão será disciplinada. E que disciplina é a morte, diz a Bíblia. Mas quantos que são duros de coração, Deus fala, Deus repreende, Deus exalta e diz, não, eu vou esperar, eu vou aguardar. O que é que você vai guardar? Que a morte chegue para você. Ó tardos e necios de coração, diz a Bíblia. Abre o vosso entendimento. A Bíblia fala em Efésios 5,14, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. No dia do juízo final, irmãos, até Caim vai estar lá e Deus vai chamar Caim, vem aqui. Por que você matou seu irmão Abel, hein, Caim? Eu não falei para você que se você fizesse o bem haveria aceitação para ti? Agora olha aqui a minha palavra cumprindo sobre você, Caim. A sua parte agora é lá no lago de fogo, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Por quê, meu Deus? Porque o seu nome não está no livro da vida. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E depois, irmão, ali sofrerão eternamente, meus irmãos. O sofrimento nunca terá fim. Ali está o diabo, ali está o Satanás, o falso profeta, a besta, os demônios e todo aquele que não tem nome no livro da vida. E agora vem a pergunta, meu irmão, você tem o seu nome lá? O seu nome já está no livro da vida? Ah, irmão, uma vez eu aceitei Jesus. Eu não perguntei se você aceitou, eu perguntei se o seu nome está no livro da vida. Apocalipse 3, versículo 5 diz assim: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e eu confessarei seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos, e de maneira nenhuma eu riscarei seu nome no livro da vida. Esta palavra são para os vencedores. Ainda está tempo de você vencer. Basta você tomar uma atitude agora. Nós não chegamos ainda no dia do juízo final. Nós estamos apenas falando que ele vai acontecer. Mas no presente momento, nós afirmamos para vocês que se você tomar uma decisão agora, vai cumprir na sua Bíblia Atos, capítulo 17, versículo 30, que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Arrependei-vos, diz a palavra de Deus. Meus irmãos, não seja duro de coração. A maior pessoa preocupada com você é você mesmo. Além de Cristo, quem mais se preocupa com você é você. Se você ficar na sua ignorância, quem vai perder a salvação é você. Dobra, curva-te diante da palavra de Deus e aceite a repreensão. Diga: Senhor, eu estou errado. Assuma a sua falha diante de Deus. Diga: Senhor, eu errei. Eu vou me humilhar, Senhor. E o que vai acontecer? Deus perdoa, porque Deus é amor, diz a Bíblia. Ah, irmão, e a disciplina? A disciplina é a ordem da igreja. Senão vira bagunça na casa do Senhor. É melhor agora do que no dia do juízo final. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Estejam preparados para o arrebatamento. Porque se você não subir com Cristo, saiba de certo que você vai estar diante do juízo final. E naquele dia não é julgamento de misericórdia, mas de condenação.
Por que, presbítero? Porque em Romanos 8, versículo 9 está escrito: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se algum não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de Jesus está na sua vida? O Espírito Santo está na sua vida? Se você é mentiroso, ele não está. Porque lá em Atos capítulo 5, versículo 32, a Bíblia diz que Deus só dá o Espírito Santo para quem obedece. Você já é obediente a Deus? Então propõe no seu coração agora. Fala: Senhor, a partir de hoje, a minha vida será uma vida nova. Propõe a Deus. Escapa-te pela tua vida antes que você pereça, viu? Vamos orar ao Senhor nosso Deus agora. Oremos a Deus, oremos a Deus. Irmãos, olhem bem para mim. Você que tem alguma coisa diante do Senhor que não está bem, venha se humilhar para Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que Ele ao seu tempo te exaltará. Oremos ao Senhor nosso Deus. Toda a igreja, vamos falar com Deus agora. Antes de tudo, meus irmãos, chegai-vos a Deus. Humilha-te diante do Senhor, porque amanhã talvez não haja mais tempo para você. Humilha-te, porque talvez amanhã seja tarde demais. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Venha, se humilha para Deus. Andava perdido, sem paz, sem guarida, pra minha alma. A Cristo achei, a paz encontrei, para o meu coração e pra minha alma. Louvai ao Senhor. Sinta Deus, irmão. Oh, aleluia, meu Deus. Todos começam a dar glória, 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 glória a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus verdadeiro, Deus santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh meu Deus, oh meu Pai, vem confirmar a tua promessa, Senhor, aqui agora. Aleluia, meu Deus. Senhor, aceite as nossas orações aqui agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, estenda, meu Deus, as tuas mãos aqui agora. Senhor, meu Deus, ajuda-nos a ser vitoriosos, Senhor. Ó Deus, dai graça e força ao seu Filho, para ser também um vencedor, meu Deus. Ó Deus, coloca os seus anjos ao seu lado. Coloca Satanás por terra, meu Deus, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Confirma, meu Deus, confirma o poder da sua palavra, Senhor. Ó Deus querido, perdoa aqui agora, meu Deus, perdoa. Senhor, aceite as nossas orações aqui agora, meu Deus. Aceita, meu Deus, aceita, meu Deus. Aceite as nossas orações aqui agora. E dai a vitória, Pai, em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém, amém. Todos dizem amém, Jesus. Diga assim comigo: ouvintes. Não, está fraco demais. Eu quero ver a voz dos vitoriosos, dos poderosos.
Ouvintes, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ouvintes. Que Deus abençoe vocês. Palmas para Jesus, igreja. Alô, estúdio, alô, estúdio. Embora, deixo-lhe o